principalmente criança que não tem filtro, esses trancos e barrancos vão acostumando. Eu fico imaginando se a gente chegar onde parece que nós estamos querendo chegar, em que um menino chega perto do outro e fala assim, como vai, José? Ei, Joaquim, tudo bem, meu lindo? Bacana, vamos sentar, vamos assistir. Não é a vida que está lá fora, não, professor? Parte do treinamento, Eduardo, vem do sofrimento. É lamentável, mas temos que reconhecer que o sofrimento, o tipo de desgaste que determinadas situações de bullying trazem, é uma forma de amadurecimento, é uma forma de endurecer o couro do freguês, né? Porque nas nossas relações eu, mundo, eu, os outros, eu, nós temos que ter uma peneira, nós temos que ter um filtro que nos ensina muito a membrana celular, que é a membrana que envolve a célula, que tem a tal da permeabilidade seletiva. Ela deixa algumas coisas de fora entrarem e outras não, e ela deixa algumas coisas de dentro saírem e outras não. Então, isso que você falou parece meio esquisito, mas é um fato. Quer dizer, parte do treinamento para a vida vem dessas provas, dessas situações difíceis, onde o seu eu, a sua parte de estrutura psicoemocional, é não só testada, mas também treinada. Então, eu acho, quando se fala em criminalizar, quer dizer o quê? Um reconhecimento das inadequações nas relações sociais, nas relações entre as pessoas. Então, não quer dizer, quando fala em criminalizar, não quer dizer que vai dar cadeia necessariamente, mas sim um desestímulo a certas práticas que vêm todas elas, Vanusa, de quem? Do egoísmo, da falta de respeito ao próximo, de falta de desenvolvimento, inclusive espiritual, porque quando você vê no outro vamos dizer assim, uma parte de Deus, uma parte do plano espiritual, você tem mais respeito. Agora, realmente é fato que o meu termo de menino chama gozação, gozar a cara do outro, né? Depois virou... Zoar. É isso, né? Esse tipo de coisa. Quando é sistemática, quando é seriado, né? Ou seja, todo santo dia você vai para a escola e sabe que vão te atormentar, realmente isso tem que ser denunciado, isso tem que ser, vamos dizer assim, reclamado para que pessoas que estão em posições que podem intervir façam alguma coisa, já que eu sozinho muitas vezes não tenho forças para isso. Mas a denúncia, a queixa, a reclamação é fundamental. Não pode ficar engolindo, tá, gente? Porque quando você tem esse tipo de abuso e vai engolindo, isso adoece mesmo, viu, Eduardo? Mentalmente, emocionalmente e até fisicamente você pode ter distúrbios vindos desse desgaste numa convivência desrespeitosa, de uma convivência maligna do ponto de vista de abuso. Para liberar as bicicletas aos proprietários. No entanto, o Detran confirmou que os pátios credenciados não podem apreender bicicletas que não são motorizadas. Um processo foi instaurado para apurar o ocorrido e o pátio envolvido no caso foi notificado. Aí, o dono de uma dessas bicicletas que foi apreendida lá em Santa Luzia confirmou a Itatiaia que foi restituído do valor que havia pagado para retirar o veículo do local. Além disso, o homem informou que outros proprietários também receberam esse valor de volta depois da matéria aqui da Itatiaia. Dona Luiz, por favor, comente. Veja bem, Eduardo, o fato de ser motorizado realmente traz um grau de periculosidade, um grau de risco bem maior, né? Apesar de que a bicicleta ela tem essa necessidade do equilíbrio, se a pessoa bobeia um minutinho, ela pode cair, pode ter um traumatismo craniano, pode se dar mal e sofrer até consequências mais graves. Agora, tem determinado tipo de procedimento feito pelas guardas municipais e a gente questiona, Eduardo, porque existe essa questão de até onde vai a autoridade dessa guarda municipal. Está se discutindo muito essa questão de armamento, né? O guarda municipal ter direito a andar armado. E realmente, assim, o perfil da pessoa que exerce o papel de autoridade, o perfil desse indivíduo que passa a ter um determinado poder que lhe é fornecido pela entidade, no caso aí pela prefeitura, precisa de ser um perfil muito bem estudado, né? Porque existem pessoas que são já problemáticas e que quando assumem o papel de comando, o papel de autoridade, exacerbam isso, exageram e passam, falando em bullying, passam a exercer esse papel de uma maneira extremamente autoritária, de uma maneira extremamente agressiva e muitas vezes usa desse seu momentâneo papel de autoridade para poder humilhar o próximo, para poder ridicularizar o próximo, para poder então trazer uma sensação de desnível, de que eu mando e você tem que obedecer. Então, assim, eu penso que o perfil dessas pessoas que desenvolvem ou
desempenham o papel de autoridade precisa de ser muito estudado, precisa de ser muito bem triado, porque o risco de uma pessoa problemática, uma pessoa mal resolvida, exercer esse papel de uma forma completamente prejudicial à comunidade é grande. Cruz credo, Maria Fernanda Pires. Que tristeza, Eduardo. Nossa. A situação por si só já é ruim. Quando você vê, então, esse abuso do afeto, né, do amor ou das relações familiares para, em verdade, se valer disso para conseguir, né, o realizar o mal, meu Deus, para onde caminha a humanidade, né? Esse é um crime devidamente premeditado, Aloysio Andrade. E aí a gente pode perceber claramente, Eduardo, como existe a situação da má índole, né? Daquela pessoa, daquele indivíduo que tem um sentimento interno nocivo, um sentimento interno que é um sentimento, volta a falar do extremo egoísmo, né? Porque do ponto de vista prático a gente sempre imagina que tem droga no meio, né? Esse tipo de crime, esse tipo de latrocínio, né? Ele traz aquela imagem que a gente tem nítida de que essa pessoa não foi bem treinada, ou se foi treinada não assimilou o treinamento, e é uma atitude então que a gente tem falado muito com os ouvintes internautas que acompanham Itatiaia, de um instinto animal, de um instinto egoísta, de um instinto onde a pessoa não consegue ter uma percepção mais evoluída, uma percepção mais humana da situação, né? E realmente, como Fernanda disse, o fato disso ocorrer dentro da família, com um parentesco próximo, né? Um parentesco tão bacana, tão legal como é de avô com neto, neto com avô, a gente vê que está havendo uma degeneração por causa da quantidade, tá, Eduardo? Essas situações acontecem, vem acontecendo desde que o mundo é mundo, desde que nós estávamos no tempo das cavernas. Mas a quantidade de situações absurdas, de situações extremamente nocivas para o convívio é impressionante. A quantidade é o que mais me chama a atenção. Quem poderia ter incluído a imagem do paulistano no sistema? Luiz, o cidadão não pode mais sair de casa. A câmera está ligada, então eu vou ficar quieto. O reconhecimento facial, Eduardo, é muito aperfeiçoado, né? Funciona como se fosse a antiga impressão digital. É algo que não se parece um com o outro. Agora, o fato de ter sobrenome diferente, ou com grafia, com escrita diferente, né, e mães que não são a mesma, isso daí facilita muito que você não incorra nesse tipo de erro, né? Agora, realmente, o que é de estranhar, né, Vanusa? Assim, 4 vezes, quer dizer, o sujeito está muito bazarado mesmo, porque, nossa senhora, é uma coisa terrível. Agora, realmente, essas questões técnicas, né? Elas precisam de estar, assim, sempre sendo calibradas, né, Eduardo? Para não haver esse tipo de confusão, sem dúvida nenhuma. A incapacidade, muitas vezes, daqueles que alçam as lideranças e acham que para ser líder eu preciso impor metas irreais que normalmente as grandes, o mundo executivo, o mundo corporativo exige, né? E muitas vezes com poucos resultados e, mais uma vez, ausência do diálogo. Então, pode ser que esse rapaz estivesse dentro de uma corporação que estivesse vivenciando isso. Aloysio, se for sincero esse depoimento, esse desabafo dele, ele fez bem para a saúde mental? E tem uma variável aí, Eduardo, que não pode ser esquecida, que é a variável pecuniária, ou seja, dinheiro, né? Porque quando o funcionário é demitido sem justa causa, tem uma multa de 40%. No fundo de garantia, então, muitas vezes o funcionário, ele até provoca a sua demissão, no sentido assim de ele corpo mole. Ele dá elementos para o patrão, né, ou para o chefe demiti-lo com o interesse de receber esse dinheiro, né? Então é algo que tem também por trás dessa alegria dele, não é só de ter ficado livre do trabalho, mas de o bolso dele ficar mais recheado também, né, Fernando? Então tem uma questão aí que diz respeito a essa vantagem da indenização, né, do 40% do fundo de garantia. Isso é muito comum acontecer. É surreal. Olha que eu vou muito a shows. Eu já vi várias vezes as pessoas em tempo real colocando alguém no FaceTime e filmando e mostrando. Às vezes é um parente que está distante, às vezes é alguém que não teve condição. Isso eu já vi muito.
Mas lucrar em cima disso, isso para mim realmente... Nós estamos no fim do mundo. Eu vou ouvir a opinião de um psiquiatra. Mas antes, Carlão, você... Ô, Eduardo Costa, só divino de Espírito Santo para ajudar. Doutor Luiz, não falta mais nada, doutor Luiz? A criatividade, Eduardo, ela não tem limite. Isso é né? loucura, criatividade. A criatividade não tem limite. Então, realmente, há de se reconhecer que é possível você transformar algo que não é real em aparentemente real, né? Então, por isso que fica difícil. Pois não, Eduardo? Não, eu tô abrindo a boca aqui. Ô, doutor, há limites na cabeça do ser humano para ostentar, doutor? Não. Não há, né? Esse é o ponto. Não tem não. Né? Essa capacidade de criar, de inventar, é uma coisa abençoada, desde que não seja uma distorção que vá prejudicar alguém. Nesse caso aí, eu acho que não há prejuízo. Depende de se não há prejuízo, porque as pessoas acreditam muito nas redes sociais. Pode ficar com o pé na dúvida, mas acreditam ali naquele influencer que, sei lá, julgou em alguma coisa e ganhou muito dinheiro, enfim. Às vezes as pessoas postam foto, tipo, olha a minha conquista, tem um carrão. Eu vou lá e pego o carro do Eduardo Costa e falo, Eduardo, me empresta aí rapidinho. Eu não tenho carro, empresta aí rapidinho só pra eu fazer uma foto aqui. O Eduardo vai, fica meio sem graça, mas deixa. Eu faço e como se eu tivesse conquistado aquilo. Pensa. O mundo da irrealidade, né, Maria? Esse é o ponto. O mundo da irrealidade, ele constrói um tipo de situação, Eduardo, que é muito, aí eu vou dizer, é muito nocivo. Existe um prejuízo, que é um prejuízo coletivo, porque a diferença entre o real e o imaginário, a diferença entre o que é fato, do que é uma invenção, do que é uma distorção da realidade, é algo que traz uma insegurança muito grande, né, Fernanda? Porque nós vivemos de parâmetros, nós vivemos de referências, vivemos, então, de o que a gente chama, então, de limites, né? E quando a coisa vai de uma maneira completamente sem limite, completamente sem compromisso com o que é real, com o que é verdadeiro, né? Você entra num mundo, Eduardo, que é um mundo completamente, a gente chama de etéreo, é uma coisa vaga, é uma coisa que você fica... E aí a saúde mental, a saúde emocional fica muito comprometida, gente. Por isso que eu questiono, Vanusa, as pessoas que têm essa aptidão, esse costume, esse hábito de ficar vendo para onde que a outra pessoa viajou, o que ela comprou, o que ela comeu. Eu acho que isso daí, que nem a gente compara, né, Eduardo? Ficar jogando paciência com baralho consigo mesmo, né? Como dizia antigamente, matando o tempo. Então, eu penso que esse tipo de contexto, ele vai ter uma melhora, ele vai ter um saneamento, né? uma melhora na qualidade, quando não der tanto ibope, né, Eduardo? Então, eu acho que os próprios consumidores das notícias da vida alheia é que vão fazer com que esses influencers tenham não sei quantos milhões de visualizações. E pergunto eu, com que acréscimo, gente? Praticamente nenhum. É pouco provável que alguém mate 5 filhos em épocas diferentes e não esteja com a sanidade normal e má. Eu tenho comentado, Eduardo, que a psiquiatria, ela classifica a psicopatia e as atitudes psicopáticas como um distúrbio de caráter, um distúrbio de personalidade. Não se vê como uma doença mental, porque a pessoa está dotada de consciência, está dotada de noção das coisas, né, Fernanda? Mas então tem essa má índole, feita eu estava explicando antes, que é um impulso para poder, através do sofrimento do outro, ter um tipo de prazer, um tipo de bem-estar sádico, uma coisa que realmente não é uma doença mental, é um erro grave, um distúrbio de caráter, é algo que a gente então entende que um tipo de situação, Eduardo, que deveria haver uma condenação à prisão perpétua. Eu sou contra a pena de morte, mas tem determinadas situações que a prisão perpétua, por quê? Para proteger, porque essa pessoa cumpre uma pena de 5, 10 anos, na hora que ela sair, ela vai fazer de novo isso, porque isso está no seu âmago, está na sua essência. Não é doença mental, mas é algo que, para proteção da sociedade, das outras pessoas, essa pessoa tem que estar fechada no lugar e trabalhando, viu, Eduardo? Eu sempre falo que para poder o preso alimentar-se, ele tinha que trabalhar. Ele tem que trabalhar, tem que estar fazendo alguma coisa que acrescente para a sociedade, alguma coisa que contribua para a melhora do todo, mas em regime fechado. Quer saber mais desse psiquiatra que é nosso convidado toda sexta? Aloísio A. Andrade. Até sexta, doutor. Telefone 99910-9855. Fazer 2 homenagens rápidas, Eduardo. Primeiro, que é o Dia Mundial do Teatro.
e o Dia Nacional do Circo, que são 2 profissões, 2 atividades que eu respeito muito, que acho que são muito batalhadoras. E deixar um abraço para o aniversário amanhã da Betânia, filha de Dona Quinha lá de Monlevade, que é a adepta fervorosa do Rádio Vivo. Você, Eduardo, grande admiradora sua. Então, deixar um abraço aqui para a Betânia e desejar aí um finalzinho, tá bem no final de março, né? Bem bacana para todo mundo.